Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso grupo de networking com foco em empreendedorismo na área de educação financeira. É sempre um prazer poder te receber aqui, tá? Olha, o intuito desse grupo sempre é fazer conexões, trocar conhecimento, fazer networking, bater papo, aprender, ensinar, questionar, porque tudo isso a gente constrói um conhecimento, então, juntos. Vale ressaltar que, então, o foco do grupo é sempre trazer um assunto com foco no desenvolvimento da atuação de um educador financeiro, tá certo? Então, juntos, nós vamos formar, já estamos formando a elite dos educadores financeiros do Brasil. Beleza? Vamos para o nosso bate-papo de hoje, então? Bora lá? Vamos seguir! Agora para o nosso bate-papo, então, nossa palestra oficial com a Amanda Joyce, que é mentora em neurociência. O tema, a construção de hábitos no cérebro e como eliminar a procrastinação. Gente, é uma grata felicidade te receber aqui, viu, Amanda? A Amanda, ela foi convidada para participar de algumas palestras que eu dei no Bola de Neve, né? Foi assim que a gente se conheceu, né, Amanda? Viramos fãs um do trabalho do outro e Kayla está hoje aqui para dividir um pouquinho do super conhecimento dela. Vai, é um prazerzaço te receber. Então é isso, Thiago, muito obrigada pela oportunidade, né, é muito bom conhecer pessoas novas, pessoas engajadas, né, para desenvolvimento pessoal, para aperfeiçoamento, então, para mim é uma honra estar aqui, muito obrigada, e vamos lá, vou começar. Seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Por que eu falo isso? Porque geralmente a gente quer falar sobre o profissional, né? Como é melhor o profissional, sendo que a gente precisa melhorar quem nós somos, e aí, consequentemente, todas as outras áreas também vão ser melhoradas. Então, aqui o sucesso em todas as áreas, então, para isso, vocês precisam melhorar como pessoas mesmo. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma apresentação, um pouco do meu currículo, tá? Então, aqui eu coloquei que eu sou professora concursada aos 23 anos, atuo no ramo de educação já tem mais de 10 anos, não vou revelar minha idade. Pós-graduada em Neurociência Educacional e Clínica, MBA em Neurociência Forense e Neuroestimulação Cognitiva. Não vou explicar tudo que é muito complicado, mas eu não falo coisas complicadas na hora da aula, né? Para ser bem prático aqui com vocês. Eu sou mentora com foco em mudança de mentalidade e criadora dos métodos JTI, que é aprender como o seu cérebro funciona e usá-lo para destravar e alinhar os 5 pilares da sua vida, que é espiritual, mental, emocional, bem-estar e financeiro. Claro que eu não sou uma especialista como o Thiago, mas já dá para dar uma boa organizada aí. Hábitos e crenças limitantes, tudo isso aqui vocês aprendem no primeiro módulo comigo, né? A primeira mentoria. A segunda é uma aceleração de resultados. A gente trabalha mais a fundo procrastinação, planejamento, organização, 4 autos e 12 áreas da vida. Então, aqui de 5 áreas, a gente passa para 12 áreas. E a última mentoria que eu criei, a pedido dos meus mentorados, que a maioria era solteiro, solteiros completos, né? Que é a cura de relacionamentos anteriores e clareza para um novo ou atual relacionamento, né? Que muitas pessoas trazem muita carga negativa de relacionamentos passados. A gente resolve tudo isso para a pessoa seguir livre e feliz aí com a pessoa que está ou com a pessoa que vai encontrar. Aí aqui eu coloquei algumas características, sou muito detalhista, organizada e prática, gosto de falar pouco, vocês vão ver como que eu gosto de falar pouco. Eu sou esposa e mãe de 2 anjinhos, apaixonada por aprender e ensinar. Eu amo viajar, o Edivan é meu parceiro, né? Imagine por quê. Então, eu amo viajar e comer nesses lugares. Participo de muitas ações sociais, pratico pilates e yoga, tento tocar teclado. Estamos aí nessa fase de aprender. E eu adoro pizza e hambúrguer, gente. Meu Deus do céu, quer me ver feliz? Me chamar para comer isso daqui. Mas vamos lá, vamos começar. Aqui eu vou explicar, basicamente, como que o seu cérebro funciona, como que você funciona. Então, geralmente, a pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que ela tem compulsão alimentar. Ela chega para mim e fala assim, Amanda, eu quero mudar a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar é um comportamento. E, geralmente, a maioria das pessoas querem mudar o comportamento. Porém, na neurociência, a gente explica que antes do comportamento tem um sentimento. Antes do sentimento tem um pensamento. Então, o que a gente precisa mudar primeiro? O pensamento. Então, a gente vai lá e descobre qual que é a raiz dessa compulsão. Por que ela acaba comendo mais? Em que determinado momento, qual que é o gatilho? Então, a gente vai lá e descobre qual que é o pensamento. Esse pensamento, vamos pensar, ela se sente insegura, vou fazer uma prova, não estudei e tal. Gerou um sentimento de incapacidade, de insegurança. O que ela faz?
desconta na comida. Então, mais ou menos, é um exemplo simples, mas que toda pessoa tem um pensamento, que é a raiz, depois ela tem um sentimento, que é a propulsão que faz ela ter o comportamento. Ou seja, não adianta mudar o comportamento. Geralmente as pessoas, elas, não vou comer mais, não vou comprar. Mas quando vai ver, já tá lá, se sabotando. Por quê? Porque o problema não é o comportamento, é a raiz daquilo, certo? Vamos lá, o Thiago falou, né? A gente não combinou, tá, gente? Nada. Ele falou, você vai ter que explicar pro pessoal o que é procrastinação. Então, eu coloquei aqui que é o ato ou efeito, isso aqui tá no Google, tá? De procrastinar, adiamento, demora, delonga. E repetidamente se torna um hábito. E o que é um hábito? Geralmente a pessoa fala, é aquilo que eu faço todo dia. Sim, mas olha o que o Google fala. Maneira usual de ser, fazer e sentir. Isso explica o ser, o fazer e o sentir que eu acabei de explicar aqui. Então, vamos lá, vocês vão entender tudinho. Então, é um costume, uma regra, um modo, e geralmente fica permanente, né? Ou frequentemente enquanto a pessoa tá ali se comportando. Até aqui, tudo bem? Posso seguir? Tranquilo, por hora aqui ninguém falou nada aqui no WhatsApp. Tá, eu não tô vendo vocês, então eu não vou ver nada, tá? Não adianta fazer assim, tem que falar mesmo. Tranquilo, eu vou ficar atento aqui, pode deixar. Aí aqui eu coloquei, gente, eu não sei se vocês já leram esse livro. É muito bom, inclusive. O Poder do Hábito. Ele explica qual que é o looping do hábito, né? E aí eu coloquei aqui em preto uma forma mais fácil ainda de vocês entenderem. Então, a primeira coisa é o que e por que tem que fazer. Então, vocês vão pensar, né? Eu tenho que fazer isso, e vocês têm que pensar por que eu quero fazer isso. Depois, vocês vão pensar como eu vou fazer o que eu preciso. Não é o que você quer, é o que você precisa. E aí, você vai pensar, eu tenho que fazer isso, e eu preciso e vou fazer dessa forma. E qual a diferença de um dia que você procrastina para o dia que você não procrastina? E aí você me fala, nenhum. Tem muita diferença. E eu vou explicar isso aqui já já. Aqui tá assim, ó, a chave para a vitória é criar as rotinas certas. Uma das coisas que eu mais mudo na minha mentoria é a rotina das pessoas, porque é na rotina que você descobre onde estão os gaps. Então, por exemplo, eu acordo assim, faço assado, parece que é uma coisa natural. E aí, quando eu consigo identificar com você onde estão os gaps, a gente muda a rotina, muda o hábito, e aí você começa a ter um comportamento diferente, certo? Vamos lá. Ciclo da procrastinação. Geralmente, você tem algo para fazer, aí você vai tomar um café. Aí, depois, você abre o e-mail. Aí, você nem lembra, não vou, calma aí, eu já vou fazer aquilo lá que eu preciso. Aí você entra nas redes sociais. Aí depois você acessa alguns conteúdos, né? Aquela rede social mandou para você para outro link, que mandou para outro, e quando você foi ver, não sei mais onde eu tô. Continuo lá. Aí depois você volta para o que você tinha que fazer aqui. E aí você percebe que já foi quanto tempo, não sabe. Ou você tá atrasado, provavelmente. E aí eu coloquei aqui, o que faz você procrastinar? Como a gente tem pouco tempo, eu coloquei já algumas coisas aqui do que a maioria me diz, tá? Então, por exemplo, o que me faz procrastinar é preguiça, atividade física, falta de vontade, acordar cedo, vergonha na cara, falta de disciplina, desânimo. Tem mais alguma coisa que vocês acreditam que façam vocês procrastinarem? Pensa aí rapidinho, manda aí no chat, ou fala, abre o microfone. Eu tive uma atividade que eu não gosto de fazer, não quero fazer, assim, eu não me sinto bem fazendo. Por exemplo, não quero... falta de vontade, então? Tudo bem, pode ser. Porque algo que eu não tenha prazer de fazer, né? Algo que não me dá prazer. Exato, aí me faz procrastinar. Aí eu pego e mando pro Danilo, entendeu? Meu sócio. Fala, Dan, essa coisa eu não vou fazer, não. Brincadeira. Aí você vê que foi embaixo aquilo, meu, peraí. Aí você vê que é um relacionamento abusivo a sua sociedade, né? Muito bem, é que nós temos perfis complementares, então o que ele não quer fazer, ele manda pra mim, o que eu não quero fazer, eu mando pra ele, tá tudo certo. Parceria, mas dá certo? Estamos aqui até hoje. Ó, o Paulo Andrade respondeu preguiça, a Eliane, algo que eu não vejo o porquê de fazer. Então tem alguns pontos aqui. Não vê por que fazer, né? Ela falou? Isso, acho que não vê razão, né? Não faz sentido. O Edvan colocou assim, algumas pessoas procrastinam por medo, principalmente quando é algo desafiador, bem interessante.
O Érico respondeu, algo que no início não me parece importante ou urgente. Ótimo. Boa. Danilo, coisas que eu não gosto. Uhum. Ou seja, se eu não gosto, Danilo também não, aí lascou, né? Aí ninguém faz, né? Aí tem que contratar uma terceira Então, pessoa. É tipo o marketing da empresa, né? Que aí agora que agora eu falei assim, não, deixa que eu estudo essa bagaça aí, vou fazer, então, vai. Porque se eu não fizer, né, o que vai acontecer? Quem vai fazer, exatamente. Faz 3 anos que não dá certo. Não fala assim, sócio, mas tá bom. Não, o marketing, a empresa tá dando, né? O É marketing. o marketing, isso sim. Depois o Diego corta isso na edição. Boa. Vai lá, Amanda. Maravilha. Então, aqui, vocês vão perceber que tudo isso daqui que vocês falaram, tá tudo dentro daqui. Geralmente a gente fala coisas diferentes, mas a raiz é a mesma, tá? E aí, eu quero perguntar para vocês. Quando uma criança, né, você fala para a criança, não coloca o dedo na tomada. Ela vai lá e coloca o dedo na tomada. Ela vai lá e toma um choque. Ela vai colocar de novo? Então, não é só pelo que a gente fala, é pela experiência que a gente tem. Isso é desde bebê, tá, gente? Então, como que o nosso cérebro funciona? Com estímulos positivos e estímulos negativos. Então, pus o dedo na tomada, opa, parei. Só que o que acontece com a procrastinação? A gente não se dá um estímulo negativo, porque procrastinar para o cérebro é bom, porque ele não está gastando energia, ele está aqui tranquilo. Ele quer que você procrastine, que você não faça coisas difíceis, que você não gaste energia. Ele quer que você fique tranquilo. Mas a sua produtividade cai, o seu bem-estar cai, o seu desempenho profissional, pessoal, em todas as áreas cai. Então, o que eu falo? Estabeleça recompensas no dia que você não procrastinar. E mais importante do que isso, é você não se dar essas mesmas recompensas se você procrastinar. Então, o segredo tá aqui, ó, no que ninguém gosta, que é negue-se e conseguirá construir disciplina e constância. A maioria das pessoas me pergunta, Amanda, como que eu faço para ter disciplina? Como que eu faço para continuar fazendo, né, o que eu preciso? Quando eu não tenho mais motivação, e motivação, gente, dura 5 minutos. Depois acaba a motivação, força de vontade, qualquer coisa que vocês colocaram, preguiça. Tudo isso daí é o que vai vencer vocês se vocês não forem mais fortes que isso. Então, vamos lá. Coloquei que hoje, vou dar um exemplo até pessoal, tá, gente? Que eu tenho muita dificuldade nisso, não é porque eu sou mentora que, nossa, faça tudo perfeito. Não, mas eu tenho muita dificuldade de fazer exercício físico, muita mesmo. Então, eu penso assim, se eu fizer o exercício físico nessa semana ou neste dia, a minha recompensa vai ser tal coisa. E aí, naquele dia eu não fui. Eu posso me dar aquela recompensa à noite? Gente, pode ser uma coisa simples, tá? Não tô falando para você comprar uma bolsa nova, ou comprar um jogo, ou comprar coisa cara, não. É coisa simples mesmo. Se você se der essa recompensa nesse dia que você procrastinou, o que você tá afirmando pro seu cérebro? Procrastinar é bom. É maravilha, continua assim. Por quê? Imagina que você fazendo ou não fazendo, você ganha a mesma coisa no final do dia, entende? Então, a grande chave de tudo está aqui. Se você tem disciplina o suficiente para não se recompensar no final do dia, você vai ter muito êxito em eliminar a procrastinação. Se você se dá sempre um estímulo positivo, então, tipo, não fiz nada do que eu deveria, e à noite eu vou assistir a série, vou comer um chocolate, vou tomar um café, vou, sei lá, fazer alguma coisa que você goste, você está dizendo para você mesma, pode continuar fazendo, por quê? Porque eu estou ganhando um estímulo. Alguém levantou a mão? Não. Não. Tá tranquilo. Então tá bom. Pode deixar que eu aviso. Tá. Então, vamos lá. Vocês, né, que são da área de finanças, alguém aqui faz uma coisa dessa? Ninguém, né? Dizem que a loucura é você queimar dinheiro, né? Rasgar dinheiro. Olha, Amanda, não literalmente, mas literalmente não, mas não né? literalmente fazem muito, na verdade. Isso mesmo. Quando a gente traz as coisas para mais palpável, a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Hoje em dia o cartão de crédito faz as pessoas terem a ideia de que elas não estão desperdiçando, né? Coisas que são mais virtuais. Mas o que eu quero trazer é o sentido literal mesmo. E até se vocês fazem isso, vão pensar, desperdiçando dinheiro já é uma loucura, né? Já é uma loucura. Mas muitas pessoas falam, jamais eu queimaria dinheiro. Não, meu Deus, eu trabalho para isso. Mas aí, isso aqui é muito pior. Quebrar o seu tempo, não gerir bem o seu tempo, não ter gestão do tempo. Por quê? Porque quando você procrastina, você está
anda aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, às 8 horas da manhã até às 9 eu vou fazer tal coisa. Aí você não fez, ou seja, aquele tempo que você tinha de 1 hora, você já desperdiçou, já jogou fora, já quebrou. Ou você vai fazer isso depois, ou você não vai fazer, certo? Mas de qualquer forma, aquele tempo que você perdeu, não volta mais. E aí aqui eu trago um dos princípios que vai mudar a vida de vocês se vocês tiverem como base, tá? Para vocês. Que é, um dos meus princípios é de que o tempo é mais valioso que dinheiro. Por quê? Porque se você tem R$1 milhão, você consegue comprar 1 minuto a mais de vida? Então, na pandemia a gente viu, né, quantos milionários, né, pagaram mais caro o hospital e não conseguiram. Por quê? Porque tempo não se compra, saúde não se compra. Então, quando você tem o tempo como um princípio mais valioso do que o dinheiro, né? Porque o Thiago pode falar até melhor que eu, o quanto as pessoas elas querem gerir melhor o dinheiro delas, querem, né, ganhar mais, querem ter uma qualidade de vida melhor. Só que quando elas têm um princípio de que o tempo é mais importante, muda essa chave da mentalidade, fala, peraí, se eu tô trabalhando, se eu tô, né, investindo muito tempo da minha vida para trabalhar, e eu não quero desperdiçar meu dinheiro, eu tô desperdiçando o que é mais precioso do que o dinheiro, que é o tempo. Então, quando vocês pensarem sobre isso, vocês vão ver que não é para causar depressão em ninguém, tá, gente? Ai, meu Deus, quanto tempo eu já perdi da minha vida com meus mentorados, eles faltam infartar, né? Depois que a gente trabalha a procrastinação. Por quê? Porque dá essa sensação de mesmo, eu tô desperdiçando a minha vida, olha quantos anos passou que eu falei que ia começar aquilo e não comecei. A ideia não é essa, tá? A ideia é, tem que doer, né? Porque desperdiçar tempo que é muito, muito grave. Hoje em dia acho que virou um pouco de moda. Ai, eu procrastino. Ai, eu também. Ai, como se fosse engraçado. E é a pior coisa do mundo e a pessoa tá ali tratando como normal. Não, não é normal. Então, fiquem tristes sim se vocês já desperdiçaram muito tempo, mas usem isso para mudar a realidade de vocês. Não simplesmente tô triste com isso, mas não vou mudar em nada. Então, essa é a ideia, tá? Mudar o princípio. Quando você muda o princípio, adquire um princípio, você muda uma chave na sua mente. Então, vamos lá para como colocar isso em prática. Tem um livro chamado Milagre da Manhã, não sei se vocês já leram. Vocês vão ver que eu falo bastante de livro aqui também. Ele explica qual que é o ciclo do hábito. Eu já fiz isso com café, tá, gente? Uma pessoa totalmente viciada em café. Eu falei que depois que eu fiz isso, eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Então, aqui ele está explicando que no primeiro dia até o 10º dia é insuportável. Por exemplo, não vou tomar café. Eu literalmente vi o quanto eu era drogada de café, porque, meu Deus, o sentimento de abstinência era absurdo. Só que quando eu persisti, depois começou a ficar só desconfortável, ou seja, eu conseguia ali viver meus dias, era desconfortável, mas não era tão insuportável. A partir do 21, pra vocês terem uma ideia, eu nem lembrei que eu tava sem café. E eu só fui perceber que eu tava sem café todos os dias no dia 34º. Até que me ofereceram café, aí o Wesley, na época, que era meu namorado, ele falou, não, ela não tá tomando café. Aí eu falei, nossa, quantos dias será que faz? E eu tinha tirado uma foto do desafio. Quando eu olhei, tinha 34 dias que eu tava sem café. Mas, depois do 21, realmente eu esqueci de contar. Tipo assim, eu não tava tão doloroso, sabe? Tipo, não, eu tô no 15º dia, eu não posso desistir, sabe? Tava tranquilo. Então, é uma coisa comprovada não só pela ciência, como por pessoas que já fizeram isso e deu certo. Então, qual que é a ideia aqui? Você vai escolher um hábito de cada vez. Então, vamos falar da procrastinação. Ah, mas eu procrastino em tudo. Então, você vai escolher um hábito que você procrastina e vai mudar esse hábito em 30 dias. Você fala, nossa, mas se eu procrastino em 5 coisas, eu vou ter que mudar em 5 meses? É isso mesmo. Por quê? Porque se você tentar mudar 5 coisas de uma vez, o seu cérebro vai travar completamente e ele não vai querer que você continue. Ele vai te travar, vai te sabotar. Por quê? Eu não sei se já assistiram o filme dos Minions. Eu costumo dar esse exemplo. Tem uma parte do filme que os Minions estão na praia, tomando água de coco, se divertindo. Eu falo que esse é o cérebro de vocês. Então, pensa, você vai querer seu cérebro vai querer sair da praia e ir para uma construção, quebrar paredes, se sujar inteiro, gastar energia? Não, não vai querer fazer isso. Então, o que vocês têm que mudar? Eu sei que eu tô na minha zona de conforto, mas para mudar e ter o resultado que eu quero, eu realmente preciso
mudar isso. E aí você vai mudar uma coisa de cada vez. Se você tentar mudar tudo de uma vez, esquece até esse ciclo do hábito, tá, gente? Não vai funcionar. E os meus mentorados tá aqui, não me deixa mentir. Eles já tentaram mudar uma coisa junto com outra. Não funciona. É por isso que a mentoria tem um tempo, porque cada ali semana você vai mudando uma coisa, cada mês, gradual. É uma coisa que você aprende hoje e você vai praticar pro resto da vida. Ou eu posso perguntar para vocês, tem uma coisa só ruim na vida de vocês para mudar? Aposto que é um montão. Então, não dá para mudar a sua vida em um dia. Essas promessas de que faça a mentoria comigo e mude em um mês. Gente, pode mudar uma coisa, algumas coisas em outras áreas, mas coisas pontuais que você tá 25, 30, não, tem um novinho aqui, né, 18 anos fazendo, 20 anos fazendo, 30 anos fazendo, você não muda em um dia. No mínimo, 30 dias, tá? Isso aqui a neurociência explica que são 30 dias para você mudar alguma coisa. Então, você tem que começar com pequenas mudanças. E numa geração que quer mudar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez, qual que é o resultado? Fracasso. Fracasso. Por quê? Porque não é como se você pegasse a receita do miojo, né? Eu falo que a geração miojo, ela sempre quer tudo rápido, fácil e prático. Impossível. Sem dor nenhuma, né? Sem sacrifício, não tem que cortar nada, só colocar lá e pronto, tá pronto. Pro miojo até funciona, mas para pessoas não funciona. Então, se você quer mudar algo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em qualquer área, você precisa entender como o seu cérebro funciona. E ele precisa de 30 dias. Quem é mulher aqui sabe que a gente tem um ciclo, né, da mulher. Quantos dias é o nosso ciclo? De 28 a 30 dias. Então, a nossa vida é regida por ciclos. A gestação, quanto tempo tem? Vocês percebem? Se vocês forem analisar a vida de vocês, tudo tem um ciclo. Tudo tem um porquê, sabe? De começar, tem um meio, tem um fim. Então, se o cérebro de vocês funciona em 30 dias, se vocês fizerem 20 dias, vai funcionar? Ah, e uma coisa. Se você... Uma parte aqui que não é fácil, mas é real. Se vocês estiverem aqui, ó, no 19, falar, quer saber? Se eu pular um dia, não tem problema. Ah, depois de amanhã, tipo assim, é um domingo, né? Ah, eu parei de, sei lá, fazer tal coisa. De comer chocolate. Aí no domingo você vai numa festa e tem só chocolate. Você fala, não, hoje não tem problema. Amanhã eu continuo. Vai dar certo? São 30 dias consecutivos. Se você falhar você tem que voltar da onde? Do zero de novo, gente. Essa é a verdade. Então, vou dar o maior exemplo, né? Que eu sempre dou nas minhas mentorias. A pessoa, não vou falar que são vocês, tá? Pessoas, outras pessoas. Fala assim, na segunda-feira eu vou começar uma dieta. Hoje é sábado, tá? Segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí você pisa na jaca sábado, pisa no domingo e fala, segunda comecei. Aí vamos contar. Começou segunda, terça, na quarta-feira, a pessoa tá morrendo já, desesperada. Eu não aguento mais essa vida fitness, eu não nasci pra isso, por que que eu falei que eu ia fazer dieta? Aí, o seu cérebro, pode falar se eu tô mentindo, fala assim, respira fundo, você consegue, só tem mais 2 dias para você aguentar firme a sua dieta. Quinta e sexta. Aí você vai pela força da motivação, né? Quinta e sexta, só quinta e sexta, eu consigo, quinta e sexta. Aí chega na sexta, o seu cérebro fala, chegou o fim de semana, vamos pisar na jaca. E aí o que acontece? No quinto dia aqui, você já cagou, desculpa a palavra, todo o seu hábito. Isso é para exercício físico, isso é para alimentação, isso é para qualquer coisa da sua vida. Então, por exemplo, todo mundo aqui hoje acordou, escovou o dente, né? Espero que sim. Quando você for escovar o dente, você ficou pensando assim, vou escovar lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo, agora a língua, enxágua. Não. Por que que vocês fizeram, e vocês podem até escovar o dente olhando o celular, assistindo TV, e vocês sabem que vocês escovaram o dente direito? Porque desde criança a mãe de vocês estava lá obrigando. Hoje você vai escovar o dente, menino. Hoje não vai passar, você vai... E ela fica lá, e sua mãe não ficou 30 dias, ela ficou anos fazendo isso, até que você escovasse o dente sozinho, certo? Então, qual que é a ideia? Assim como você aprendeu a escovar os dentes, assim como você aprendeu a fazer todas as coisas que você já faz, não sei aqui, todo mundo aqui dirige? Ou vai trabalhar dirigindo? Já passaram por essa experiência de você chegar no lugar, pode ser o trabalho, por exemplo, que você vai todo dia e falar, eu vim pensando em tanta coisa na reunião que eu tenho que fazer, eu não sei como que eu cheguei aqui.
Por que que você chegou e você estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo? Porque o seu cérebro já sabia automaticamente colocar a primeira, segunda, terceira marcha e chegar no seu trabalho. Por quê? Porque todo dia, mais de 30 dias, você fez aquele mesmo caminho. Agora, experimenta o Waze parar, toda a sua internet acabar e você olhar e falar, onde eu tô mesmo? Não, se for o mesmo caminho do seu trabalho, até você consegue. Agora, se for um caminho diferente, esquece. Por quê? Porque você tá ali no piloto automático. Então, a ideia inclusive da minha mentoria, é quebrar o automático. Faça um caminho diferente para chegar ao trabalho hoje. Escove os dentes com a mão esquerda, se você é destro. Por quê? Porque você está ensinando novos caminhos para o seu cérebro aprender. Parece uma coisa muito simples, mas é muito real. Não sei se vocês já ouviram casos de pessoas que tiveram AVC e tal, e perderam uma parte da mobilidade do corpo. Elas têm que reaprender a fazer tudo com o outro lado. E aí, se elas já tivessem praticado coisas simples, por exemplo, você coloca o relógio no braço esquerdo, começa a colocar do braço direito, você vai ver que automaticamente você fica colocando o braço esquerdo para cima. Pode estar sem o relógio. Você levanta, você fala, opa, não tá nesse braço, tá nesse. Por quê? Porque é automático. Muitas não, vou te colocar assim, 90% do seu dia passa pelo seu cérebro sem você dar atenção. Por quê? Porque se você desse atenção a tudo, você ficaria louco. Então, o seu cérebro ele vai filtrando. Isso aqui eu sei fazer automático, não precisa prestar atenção. Isso aqui eu também faço automático, não precisa... Seu cérebro vai indo, o automático da sua vida vai indo, e você só percebe depois que já aconteceu. Isso também vale para quando você procrastina. Então, não, amanhã vai ser diferente. Só que você não planejou nada, só falou que vai ser diferente. E que recompensa você vai ter, o que você vai ser... Não tem. Então, amanhã vai ser diferente. Aí chega no outro dia, foi tudo igual. Tudo igual. Por quê? Porque não planejou e não criou um ciclo certo que o seu cérebro funciona. Bom, depois de hoje, ninguém mais pode falar, eu não sei por que eu sempre continuo assim, deve ser porque eu nasci assim, vou morrer assim, pelo amor de Deus, né? A partir de hoje, ninguém mais fica assim. E aí eu pergunto o seguinte para vocês vão ficar na zona de conforto ou vocês realmente vão partir para a mudança? Eu não sei no trabalho de vocês, mas eu já vi ali o Thiago, tô pelo celular aqui vendo algumas carinhas, que colocou o braço para cima, né? Só que para mudar, gente, vocês realmente precisam quebrar aquilo que está distraindo vocês. A maior dificuldade das pessoas que procrastinam é a atenção, é foco. E o que mais distrai vocês no dia de vocês? Claro que cada pessoa vai ter uma coisa, mas uma das coisas que foram criadas para distrair vocês são as redes sociais. Eu não sei se vocês têm aquele relógio que fica apitando quando chega uma mensagem. Aquilo ali é um veneno para o cérebro. Porque se você está falando e o seu braço vibra, o seu foco daquilo que você estava falando já foi para o braço, porque você recebeu um estímulo físico. Não sei se já aconteceu com vocês. Você está conversando e um barulhão acontecer do lado. O que acontece com vocês? Vocês viram? Perdeu o raciocínio, né? O que aconteceu? Pode ser um barulho grande, pode ser, eu tô aqui prestando atenção na aula. Aí seu celular vibra. Por exemplo, se vocês estão aqui nessa aula agora, e estão pelo computador, e vocês estão mexendo ao mesmo tempo no celular, pode ter certeza que de 100% do que eu tô falando, vocês vão captar 10%. E olhe lá. Por quê? Porque o seu cérebro não vai se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E aí, sinto muito, né, falar o que todo mundo fala para as mulheres. O bom de ser mulher é que você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Você é multitarefa. Sabe o que a mulher é? Sobrecarregada. É isso. Ela não tem que ser elogiada por fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ela não faz tudo bem feito ao mesmo tempo. Isso serve para qualquer um. É que a gente, que é mulher, tem essa fama, né, de, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. A gente consegue, mas a gente não vai fazer bem feito. E no final do dia, a gente se sente como exausta, esgotada. Não aguento mais, porque, meu Deus do céu, eu tô tão cansada. Por quê? Porque você tentou focar em várias coisas ao mesmo tempo e o seu cérebro não consegue. Então, a partir de hoje, vou fazer um relatório. Desliga celular, desliga, estímulos, tira o estímulo do relógio, já pega essa dica, porque não é bom para vocês, tá? O cérebro de vocês vai focar em uma coisa de cada vez. Aí você fala, mas que coisa, só fazer um relatório por 3 horas? Aí eu ensino uma coisa diferente dentro da mentoria, que é faça pausas produtivas. De verdade, eu vou ficar 5 minutos no celular. Aí você fala, mas eu não consigo ficar 5 minutos no celular.
Por quê? Porque você está acostumada a procrastinar, porque você está acostumada a se dar estímulos positivos. Mas quando você faz tudo que eu estou ensinando de forma ordenada, dá certo. E todos os meus mentorados aqui podem falar se dá certo, né, gente? Dá certo se seguir esse passo a passo direitinho? Dá certo. Aí aqui eu coloquei assim, ó. Qual tipo de procrastinador você é? Aí alguns mentorados falam, eu sou todos, meu Deus, socorro. Calma, gente, de novo aqui, não é para vocês ficarem desesperados. É para vocês terem consciência. Qual que é a diferença do desespero para consciência? Que o desespero, vocês não vão saber o que fazer com isso. Mas quando vocês têm consciência daquilo que vocês são, vocês conseguem criar armas para mudar quem vocês são, certo? Então aqui eu coloquei o procrastinador preocupado. Depois eu posso mandar esse PDF também, tá, gente? Que é muita informação para depois vocês ouvirem a aula de novo e fazer as atividades que eu deixei, claro, atividades para vocês fazerem. Se vocês quiserem a minha mentoria para, né, a gente desmiuçar tudo isso daqui, dá. Mas dá para vocês fazerem sozinho. Não vai ser tão profundo, mas dá para fazer, tá bom? Aí o procrastinador relaxado, perfeccionista, sonhador, ocupado, enfim, tem todos esses. E aí, conforme vocês forem lendo depois, eu quero que vocês reflitam sobre como você tem sido, como tem sido a sua postura e como abandoná-la. Aí você fala, mas como que eu posso fazer? Criando estratégias diferentes, ou seja, eu não vou nem perguntar aqui, mas aposto que todo mundo aqui tem soneca, a não ser os meus mentorados. Quem levantar a mão, eu não quero nem ver, que ainda tem soneca. Saibam que quando você coloca soneca ali, não sei, né, tipo 5 horas da manhã e depois 5:30, vocês não estão começando o dia de vocês bem, sabe por quê? Porque vocês estão procrastinando na primeira ação do dia. E só uma coisa para vocês que eu contei pro Thiago, ele ficou passado. Que quando vocês abrem o olho, quando vocês estão acordando, e fecham, vocês não estão acordando melhor. Vocês estão entrando em mais profundidade do sono. A gente usa isso em hipnose. Então fala, abre os olhos, feche novamente. Quando você faz esse movimento de abrir e fechar os olhos várias vezes, você não tá ficando mais desperto, você tá ficando com mais sono ainda, você tá entrando quase que numa hipnose de sono, entende? Então, se vocês falam, não, é que eu não consigo acordar no primeiro despertador do dia, não é que vocês não conseguem, que vocês não querem, vocês não viram o prejudicial na saúde de vocês, e não só saúde de acordar ali bem pela manhã, não, é realmente do sono mesmo, do cérebro, porque em vez de você acordar ativo, você acorda morrendo. Não sei se vocês têm essa sensação. Quando eu acordava com soneca, eu acordava mais acabada do que tudo. E aí, eu falava assim, mas, nossa, eu tô acordando, tipo, bem devagar, né? Na minha cabeça, eu acordava devagar, aos poucos. Só que eu tava dormindo mais aos poucos. Então, se você coloca aí soneca, já corta isso a partir de amanhã, tá bom? Coloco e uma dica para isso. Coloca o celular longe da onde o seu braço alcança. Por exemplo, eu coloco embaixo do meu travesseiro. Então, é óbvio que você vai pegar e apertar a soneca. Agora, se você coloca o celular, num móvel que tem mais longe, que você tem que levantar para desligar, meta concluída. Por quê? Porque você vai levantar e tem que desligar. Tá bom? Então, uma dica aí, bônus para vocês. Como irá abandonar... Oi? Só fazer um comentário, mais 6 minutinhos, tá bom? Tá. Eita, meu Deus. Beleza, vamos lá. Vou beber uma água aqui para acelerar. Vou mandar isso aqui depois para vocês, que é muita coisa. Aí aqui é a hora da prática. E tudo isso aqui eu esmiuço, tá, gente? Na hora da mentoria. Mas eu não quis deixar de fora para vocês saberem o que fazer, tá? Então aqui a hora da prática é o quê? Se você não escrever, se você não pensar sobre o que você perde quando você procrastina, quando você vai mudar? Nunca. Até o Thiago mostrar para você o quanto de dinheiro você tá perdendo dentro da sua rotina, dentro do seu estilo de vida, você não vai falar, não, realmente, eu tenho que cortar esse gasto aqui, nossa, eu tenho que parar de fazer aquilo. Você não vai parar, então você precisa ter claro, o que eu perco quando eu procrastino? Quando eu não vou fazer atividade física, quando eu não regro minha alimentação, quando eu não faço o relatório que tem que fazer, eu fico adiando, enfim, para tudo. Aí que eu coloquei, monte uma rotina inteligente que te ajude. Se a rotina do martelo, eu li aqui o que está escrito, do Thiago, funciona acordando 5 horas da manhã e a do Danilo não, adianta os dois falar, a partir de amanhã, para minha rotina melhorar, vai acordar às 5 horas da manhã. Não funciona. Então, você tem que analisar o que funciona para você e montar uma rotina baseada no que você faz. Porque o que mais tem hoje em dia é a gente pegando uma receita de bolo e copiando, né, para todo mundo. E é por isso que nunca dá certo.
E a minha mentoria é exatamente assim, como você funciona. Então, se eu der uma mentoria para o Thiago e para o Danilo, vão ser completamente diferentes. Por quê? Porque cada um funciona de um jeito, tá? E aí que eu coloquei, crie rituais poderosos para fortalecer sua mente. Cada pessoa, de novo, reage de uma forma. Então, você sabe qual é a sua fraqueza, você consegue criar um ritual poderoso para você fortalecer sua mente. Ou seja, pode ser afirmação, pode ser música 8D, ó, que eu coloquei aqui. E aí eu coloquei, elimine as distrações. Não sei se vocês têm notificação no celular de vocês, que toda hora fica apitando, ou fica chegando notificação de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, tira tudo. Por quê? Porque quando for importante, você vai entrar naquela rede social para ver aquela mensagem que mandaram. Então, tire de tudo e vocês vão ver como a rotina de vocês vai mudar, tá? Diminua o uso do que não é importante e coloque lembretes e alarmes. Então, por exemplo, é muito importante mesmo, se não for para trabalho, ficar entrando o dia inteiro no Instagram, se você não trabalha com o Instagram. Não é muito importante. Eu faço isso porque é prazeroso, claro, eu tô ali me distraindo, não tô ali pensando no que eu preciso fazer. Então, comece a diminuir o uso. Eu começo dando uma meta para os meus mentorados diminuir em 1 hora por semana. Então, por exemplo, você vai lá olhar o seu uso, né? Uso 5 horas por semana. Eu vou começar a usar 4. Coloco o alarme lá no Instagram. Quando der o alarme, sai de lá. E, de verdade, tem pessoas que estão aqui que pararam tanto de usar Instagram, que não trabalham com isso, e hoje nem Instagram tem mais. Porque perceberam como isso rouba mesmo o tempo do dia a dia. Aí aqui, medite, inspire 10 vezes, música 8D, seja flexível com você, então aprenda, e o que você faria diferente caso isso acontecesse novamente? Por exemplo, amanhã eu vou fazer, aí deu errado, tá, o que eu faço diferente no outro dia? Deu errado de novo, e vai adaptando até que seja realmente algo que, encaixou na minha rotina, tá me fazendo bem, etc, tá bom? Ai, meu Deus, eu falo muito, misericórdia. Acho que essa daqui é o último slide, Thiago, não me mate. Eu vou conseguir. Tranquilo, segue lá. Gente, depois do ensino médio, quantos de vocês, a não ser os meus mentorados, escrevem à mão aquilo que vocês querem, aquilo que vocês vão fazer na rotina? Tudo hoje é digital. Então, o que eu falo não, o que a ciência fala, né? Eu repito, que quando você escreve a sua rotina à mão, caneta, papel, você ativa mais de 74 áreas neurais. Quando você digita no celular ou no computador, 18 áreas. Então, seu cérebro vai lembrar de coisas que você escreveu mais à mão ou no celular? Mais à mão. Então, só para vocês saberem, por que a gente se esquece tanto daquilo que a gente precisa fazer? Porque a gente não está registrando em áreas neurais suficientes, tá bom? Então, comece a escrever amanhã. Pega um checklist, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Coloca por ordem de prioridade. Depois que você fez, coloca um check, sabe? Um Vzinho assim do lado. Quando você coloca o Vzinho, você já está ativando o sistema de recompensa no seu cérebro. Eu sou produtivo, tô conseguindo. E aí você vai se engajar para a próxima atividade, tá bom? Escolha uma tarefa. Pense por que é bom cumpri-la. Se eu fizer isso, por que vai ser bom? O que vai me trazer de benefício? Aí os funcionários do Thiago podem pensar, né? O que o Thiago vai falar quando eu falar para ele que eu cumpri todas essas coisas aqui? Divida em partes, né? Se é uma coisa muito, muito desafiadora de fazer, divida em várias partes, para ficar mais fácil para o seu cérebro absorver. Estabeleça data e hora. Ou seja, se você falar, amanhã eu tenho que fazer o relatório. Amanhã tem 24 horas. Então, se até meia-noite de amanhã você pode fazer, o seu cérebro vai fazer que horas? 11h55. E 11h55 da noite não era para você estar fazendo um relatório. E você não vai conseguir terminar naquele dia. Pronto, já procrastinou. Vocês percebem que é falta de planejamento e organização? É a coisa, parece absurdo, mas não é. É a coisa simples. Se você seguir esse passo a passo, é impossível dar errado. Aí eu coloquei, se você fizer isso, defina a recompensa. Pense com detalhes em como vai ser quando você conseguir realizar. Então, pense no Thiago satisfeito, pense em você mesmo muito feliz porque você é produtivo. Ou, por exemplo, se é algo pessoal, o que eu vou conquistar? Eu vou ter uma alimentação melhor, vou ter, sei lá, não vou ter um corpo de sedentário, eu penso muito nisso. Eu não vou subir uma ladeira e vou ficar morrendo, né? Não vou morrer cedo, não vou ser aquelas velhas que ficam tomando um monte de remédio. É tudo isso que a gente pensa. E aí eu coloquei assim, definiu a recompensa? Pense exatamente o contrário e defina a punição. Gente, eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia, ainda mais, né, falando sobre punição, vai achar que é algo ruim, vai ser
né, se martirizar e tudo mais, não é sobre isso, mas é sobre você realmente não se dar aquele prazer se você não cumprir, ok? E por último, apenas comece. E aqui eu coloquei o que mais ajuda a sua vida. Então, se você tiver clareza das coisas, se você colocar os detalhes dessas coisas, ainda mais se for escrito, se você tiver etapas, é assim que o cérebro de vocês funciona, tá? Com ordem, com rotina e com repetição. Vocês escovaram muitos dentes para hoje vocês fazerem de maneira automática. Então, repitam aquilo que vocês querem fazer e vocês vão ver que vai dar muito certo. E por último, recompensas positivas e negativas. Aí aqui eu coloquei, reconecte com a sua essência, construa uma mentalidade abundante e governe as suas emoções, que é o que eu ensino na minha mentoria, né, de uma maneira mais abrangente, mais profunda, de acordo com a neurociência, de acordo com a sua rotina, com aquilo que você precisa. E é isso, muito obrigada. Amanda, parabéns pela apresentação, obrigado pelo seu tempo, viu, pelo tema de extrema importância, muito legal. Eu fiz aqui algumas anotações, tenho algumas dúvidas, né? Vamos começar, acho que pelo final, que está mais fresco aqui, né, na cabeça das pessoas. A questão da gente se empenhar e ter um objetivo em mente é extremamente importante. Quando a gente pega pessoas de muito sucesso, mas de muito sucesso, que elas conseguiram conquistar algo ou criar, construir algo, elas têm uma característica muito incomum, que é assim, a obsessão por algo na vida. Então são pessoas que durante a vida inteira elas foram obcecadas por algo e elas perseguiram aquilo um pouco a cada dia. E não é à toa que o resultado chegou. Então foi uma soma de esforços ali durante muito, muito tempo. Então quando às vezes a gente escova o dente um pouquinho, 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, você não está vendo o impacto daquilo ali naquele momento. Mas você vai ver na sua saúde bucal ao longo da vida. E é muito melhor escovar 1, 2 minutos, 3 vezes por dia do que 7 minutos, 10 minutos, uma vez por semana, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque, gente, faz diferença, né? Não tem jeito. E aí, para manter essa motivação, pensando lá em longo prazo, né? E vamos lá. Sobre aquela sequência, né, do pensar, sentir e agir. Porque eu já vi alguns lugares falando que o pensar, o sentir e o agir, às vezes, eles podem alternar entre eles, né? Então ocorrer de uma outra ordem ali, em uma outra ordem, dependendo da circunstância e também do perfil comportamental da pessoa, né? Assim como aquela questão de manter a motivação, né? Isso sim depende muito do perfil comportamental, eu sei, já vi vários estudos que comprovam isso. Por exemplo, uma pessoa que ela é mais comunicadora, ela tende a perder a motivação muito rápido. É uma pessoa que ela se motiva muito fácil, ela se empolga com novos assuntos, mas ela sempre precisa de novidade. Quando passa novidade, ela cai bastante o perfil de rendimento. Isso também acontece com aquela questão do pensar, sentir e agir, é mesmo situacional, depende do perfil comportamental das pessoas? Vamos lá. De acordo com a neurociência, não depende do comportamento, porque o que manda é o pensamento. E aí a maioria das pessoas fala, né? Eu controlo o pensamento? Depende. Por exemplo, antes vamos pensar, dessa palestra, eu tive vários pensamentos autossabotadores, tipo, vai dar errado, e se a internet cair, sei lá, se não gostarem, pode ter acontecido todos esses pensamentos. O pensamento em si, a gente não tem o controle, tipo assim, eu decido não pensar nisso. Não, ele vem automático, né, de acordo com as suas crenças, com aquilo que você ouviu, com tudo. Porém, o comportamento, ele é um reflexo. Então, por exemplo, duas pessoas comunicadoras, elas vão ter o mesmo padrão, o pensamento, ele é a chave. Então, independente do tipo comportamental da pessoa, se ela identificar qual é a raiz do problema dela, então, por exemplo, insegurança, é autossabotagem, é isso, aquilo, qual o motivo dela pensar aquilo que gera aquele sentimento. Então, por exemplo, o sentimento de insegurança em você é diferente do sentimento de insegurança no Thiago, por exemplo. Por quê? Porque vocês tiveram pensamentos diferentes.
Então, a gente muda qualquer tipo de comportamento se a gente identificar o pensamento. Não sei se o que eu quero dizer é que cada pessoa ela é única. Mesmo que as duas tenham o mesmo comportamento ali, é mais introvertida, é mais extrovertida, os pensamentos, geralmente, eles são muito individuais, assim, é um universo dentro da mente de uma pessoa. Então, se qualquer pessoa aqui tiver se ela conseguir identificar o pensamento e combater esse pensamento, então, por exemplo, vai dar tudo errado, e se cair a internet, não sei o que lá, são todas as coisas que podem acontecer, gente, é real. A internet pode cair? Pode, mas eu decido se isso vai me travar ou não. Por exemplo, se a internet cair, eu vou mandar uma mensagem pelo meu celular, pelos dados móveis, vou falar para todo mundo esperar até a minha internet voltar, ou vou entrar pelo meu celular, tá entendendo? Eu vou criando mecanismos de combater aquele pensamento que poderia me travar, poderia me causar tanta insegurança, que quando eu chegasse aqui para falar com vocês, eu mesma batesse o pé aqui e caísse a internet, entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa ela quer muito mudar o comportamento, mas se ela estiver atenta, se cada um aqui pensar, qual é o pensamento raiz aqui que está me sabotando? E combater esse pensamento com uma verdade, com uma possibilidade, eu posso reverter isso, eu posso mudar isso, provavelmente ela consegue mudar qualquer coisa na vida dela, tá? Então, a neurociência, pelo menos, não explica essa questão comportamental que você disse. E aí me surgiu um outro ponto, né? Isso, né, tudo que você falou, ele se aplica por um padrão de repetição, né, para um comportamento repetitivo, para um hábito, por exemplo, porque me ocorreu também naquela questão quando existe sequestro emocional, né, aquela questão ali do sequestro da amígdala, onde a gente age antes de ter o pensamento ou até mesmo o sentimento, que aí se torna muito mais instintivo. Mas o que você está falando é para hábito, é isso? Isso, existem os perfis comportamentais, tá? Só que a gente não padroniza as pessoas por esses perfis, ou seja, meu perfil é assim, mas aí você vai ver a raiz, o pensamento e tal. No sentido que você acabou de falar sobre a reação da pessoa ali, né? A gente tem 3 tipos de cérebro, então a neurociência explica que tem o reptiliano, que é o instintivo, tem que é ali, né, sobrevivência e tal, você não pensa, você vai lá e age. Tem o cérebro emocional, né, que é onde a gente passa maior tempo do nosso dia, que é ali nas emoções e tudo mais. E o outro que é o córtex, que é onde você pensa, analisa, fica ali analisando se faz sentido ou se não faz. Então, a gente utiliza os 3 ao mesmo tempo, só que o instintivo é menos utilizado, vamos pensar, né, por a gente estar mais desenvolvido hoje, assim, né, na evolução. Mas no sentido de emocional e racional, quanto mais você faz esse exercício de escrever, trazer a consciência das suas emoções, você começa a governar aquilo, porque você começa a se conhecer. Então, a gente é muito reativo quando a gente não se conhece. Então, por exemplo, me falou isso, eu rebati. Eu fiz aquilo porque eu não pensei. Não, é começar a pensar sobre tudo isso. Se você começa a pensar sobre o que você pensa e sobre o que você faz, você começa a trazer mais razão e mais racionalizar aquilo, entende? Então, é sair desse campo de que senti, falei, senti, fiz, ou minha vida é guiada por aquilo que vai acontecendo, deixa a vida me levar. Então, quanto mais razão eu trago para a pessoa, mais domínio ela tem sobre as emoções. Ô Dan, um pouco disso são aquelas 4 etapas do pensamento, né, que a gente até explica um pouco nos nossos cursos, né, como é que é? Explica aí pra galera, que eu acho que é um complemento bom pelo que a Amanda acabou de falar. A Amanda, ela trouxe agora um pouco da teoria do Paul MacLean, né, que é do cérebro trino. Existe Aí a gente consegue fazer vários paralelos, né, inclusive com a psicanálise, que a razão, ela justifica, ela só serve para justificar as nossas emoções. Eu trago muito, quando você falou do dirigir, por exemplo, as 4 principais etapas do aprendizado, onde a gente tem 4 quadrantes, né, e ali tem a questão de consciência e competência. Então, qual que é a primeira etapa, né, que a gente vive? Que é a incompetência inconsciente. Não sei que não sei. Aí depois a gente tem a incompetência consciente. Agora, eu sei que não sei. Né? Algo me foi apresentado e eu sei que não sei. Depois a gente vai para competência consciente, onde a gente precisa ficar pensando em tudo que acontece.
E por fim, ali depois de muito treino, de muitas horas, de muita prática, de todas as redes neurais ali, sinapses estabelecidas, a gente passa para competência inconsciente, que é a hora que tudo acaba saindo de uma forma muito mais instintiva. E aí a gente tem, por exemplo, quem treina muito um esporte, né, que acaba fazendo aquilo com uma naturalidade, entrando num flow tão grande que consegue atingir resultados até sobre-humanos, né, quando a gente entra nessa última etapa de competência inconsciente. Mas aí seria o automático, é isso? Exato, exato, é o automático. Dirigir, é o escovar os dentes. Exato, é isso aí. Tá. Uhum. Muitas teorias, elas falam a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, com abordagens diferentes. O que eu falo é assim, o que mais faz sentido para você, para qualquer pessoa que praticar algo, precisa ter feito sentido. Primeira coisa, fez sentido para mim? Como eu aplico isso na minha vida, né? Então eu atendo pessoas de todas as profissões possíveis, porque todas elas têm excelência naquilo que elas fazem. A maioria é promovido, né? Eita, a Liege vai mudar até de cidade, porque foi promovida, recebeu mais o aumento que ela quis. E é só sucesso. Porque eu consigo esse êxito com a Liege, que é da área de RH, e consigo isso com o Rafa, que é engenheiro, né? Uma área totalmente diferente. Porque ali a gente não está trabalhando a profissão em si, mas a pessoa. Então, quando a Liege, ela entendeu quem ela é, quais são os gatilhos, quais são as dificuldades, e trouxe isso de uma maneira prática para o dia a dia dela dentro da mentoria, ela não melhorou só o resultado profissional, ela melhorou todas as áreas da vida, inclusive a financeira, que eu nem sou especialista, mas deu uma melhorada. Aí eu chamei o Thiago para ajudar, né? A dar mais uma força. Mas é basicamente isso, assim, dá para encaixar a neurociência, isso que eu estou explicando, em várias teses, em várias áreas que explicam até coisas diferentes ou parecidas, ou que se complementam. Eu costumo usar só a neurociência porque as pessoas já acham um pouco complicado. Se eu trago muitas abordagens, acabo confundindo. Então, a neurociência, para mim, ela já é suficiente, assim, dentro de tudo aquilo que a pessoa ela precisa, com esse mecanismo, ela consegue mudar o que ela quiser. Só que aí vai precisar o quê? De seguir o ciclo certinho do hábito, saber os gatilhos, as deixas, tem que ir bem profundo. Não é uma coisa simples que você fala, quer saber, amanhã eu não vou colocar o soneca. E pronto, você acha que a vida inteira vai mudar, não vai. É para cada área realmente uma intervenção, uma estratégia diferente. Não sei se eu fui muito clara, gente. Tô sendo clara? Não, foi tá sim, ótimo. Amanda, foi tá sim. Ótimo. No final das contas, é fazer o que tem que fazer, né? E pronto. Geralmente a pessoa ela quer sentir, né, para fazer. Eu quero sentir motivação para ir na academia, para começar a dieta. Essa é a vida perfeita. Não vai ter motivação nenhuma. E se tiver, vai acabar rápido. Então, o que eu já ensino logo de cara? Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que você precisa. É por isso que eles me chamam de faca na caveira, gente, porque eu não tô com vontade, mas vou fazer assim mesmo. Eu não quero, mas por que eu tenho que fazer? Quando a gente tem clareza do que a gente precisa fazer e o porquê, é o que você falou lá de seguir algo incansavelmente, né, meio que obsessivamente, eu faço um exercício com eles que é de visualizar, né, em todos os sentidos, aquilo que você vai conquistar. Quando você faz isso, ativando todos os seus sentidos, você consegue trazer para o seu cérebro não uma motivação, mas uma certeza do que você vai viver quando você conquistar. Isso faz o seu cérebro trabalhar de uma maneira tão absurda que mesmo quando você não quer, ele te lembra. Mas eu quero sentir aquilo lá, aquela experiência, eu quero chegar naquele momento. E aí ele faz você ter a disciplina necessária. Não é fácil, mas é possível. Mas não é assim, todo mundo vai fazer. Não se enganem, é 5% que faz. Acredito que nós todos que estamos aqui somos 5% de toda a galera que está por aí querendo sentir para fazer. A gente faz mesmo quando a gente não sente. Você trouxe hoje para a gente, né, sobre os 30 dias lá para se criar um novo hábito, né? Uhum. Eu já pesquisei, inclusive li o livro, né, O Poder do Hábito, e já pesquisei diversas fontes referentes a isso. E na década de 60 foi criada e foi muito divulgada a teoria dos 21 dias, né? Falavam-se que eram 21 dias para você ter um novo hábito, né? Eu também li que em 2009, né, foi um estudo publicado que diz que leva de 18 a 254 dias, né, para uma pessoa incorporar um novo hábito. Aí eles fizeram uma média dos pacientes e deram 66 dias, né, para se tornar um novo hábito.
Eu queria ver a sua opinião e a opinião da neurociência referente a esses números mágicos, entendeu? Se isso pode ser, de certa forma, um motivador, você ter um número, né, uma meta para atingir, ou no caso das pessoas que têm ansiedade, isso pode ter um efeito ao contrário, de se prender tanto a esses números, 30 dias, ou 60 dias, ou 264 dias, e você falhar um dia, você falar, todo o perdi. Você pode nos ajudar quanto a isso? Esses números, principalmente os maiores, ele é terrível, né? Então, eu jamais diria para você, são 250 dias. São 250 dias, aí a ciência vai explicar lá, né? Por quê? Porque você demorou tantos dias, enfim. O ciclo, para você criar o hábito, são 21 dias, né? De acordo com esse livro aí. A neurociência, ela defende 26. Mas como eu sou faca na caveira, eu defendo 30. Por quê? Porque 21 você constrói, com 26 você consolida, mas com 30 você ultrapassa, você entende? Então eu não vou te pedir o básico nem o médio, eu vou te pedir o top, entende? Que depois disso, você não vai voltar a fazer. Aí, por exemplo, eu percebo que eu sou ansioso e eu fico agoniado, né, sabendo que é os dias. Se você fizer exercício físico e alimentação ao mesmo tempo nos 30 dias, não vai ser bom. Então dá para fazer musculação e comer chocolate ao mesmo tempo. Tudo resolvido, galerinha. Olha aí, você resolve um problema de cada vez, entende? Porque se você pensa assim, hoje você gosta de comer chocolate e deitar no sofá, você não gosta de exercício físico. Se você tirar os dois de uma vez, seu cérebro vai entrar em pane. Então o que você faz? Vamos pensar, né? Igual o Thiago falou, eu vou continuar com chocolate, mas eu vou começar o exercício físico. E aí você pega pesado no exercício físico. Inclusive, eu dou até uma dica, né? Se no dia que você fizer exercício, der tudo certo lá na sua meta, você come o chocolate. Aí você fala, mas a nutricionista nunca vai permitir isso. É por isso que eu sou neurocientista, não sou nutricionista. Porque eu não aconselharia, faz exercício e pare de comer e não sei o que lá. Não faça isso. Como chocolate, sim, depois da academia. Porque é a recompensa que você tá dando porque você fez o exercício. Concluiu o exercício, aí você vai para a próxima etapa, que é não cortar 100% o chocolate, mas diminuir. Então, se você come uma barra por dia, você vai comer um tabletinho. Tá entendendo? Que não é sobre você ser 100% radical em uma coisa, é você começar a reduzir. Porque concorda comigo, se você fizer 3 vezes exercício na semana, é melhor do que você não fizer nenhum? Você comer um tabletinho de chocolate é melhor do que você comer uma barra? Tá entendendo? Então, assim, a maioria das pessoas, elas querem fazer tudo ao extremo e ao excesso, né? O ser humano, ele tende a esse comportamento natural. Ou eu faço tudo, ou eu faço nada. Ou eu sou 8, eu sou 80, né? Essa crença aí natural de todo mundo, que todo mundo fala. Eu sou 8, eu sou 80. Não, péssimo. Seja equilibrado. Pare de comer uma barra inteira, coma metade. Não, mas eu ainda tô comendo metade. Tá, mas não é menos do que você tava comendo? Porque se você tentar tudo de uma vez, vai dar errado. Então, comece a ver o que é mais prioridade para você. Alimentação ou exercício físico? Alimentação. Comece por isso, depois muda para o outro. E vá todo dia se recompensando. Não com uma barra de chocolate. Com um pedacinho. Tá bom? É que aí ele vai na academia e se recompensa com a barra de chocolate, né? Então, aí o problema tá na barra de chocolate inteira, come um pedacinho, depois você vai diminuindo ali para 0 açúcar, depois você vai indo para 70% cacau, enfim, dá para fazer tudo, só que aos poucos, entendeu? E para quem é muito ansioso, vai querer fazer tudo rápido. Então, quando você governar a sua ansiedade, todos os meus mentorados aqui, sem remédio, sem nada, todos governando a ansiedade. Como? Identificando os gatilhos. Depois que identifica o gatilho, você consegue controlar. E esse foi mais um dos nossos bate-papos aqui no nosso grupo de networking da Martelo, que tem o foco em empreendedorismo na área de educação financeira. Eu espero que você tenha curtido. Por favor, deixe seus comentários, perguntas, larmúrias, lamentações, críticas, elogios, problemas. Tudo que você quiser é bem-vindo, tá certo? Deixe que assim a gente consegue se aprimorar cada vez mais e melhor para atender você, as suas expectativas e tudo mais, tá certo? Beleza? Até o próximo bate-papo. Até mais. Tchau.